Capítulo 3. Método 33. De resto, não seria exato dizer que aqueles que começam pela teoria deixam de ter motivos de observações práticas. Ao contrário, eles os têm e, aos seus olhos, devem ter um valor maior do que aqueles que se poderiam produzir diante deles, e que são os numerosos fatos de manifestações espontâneas de que falaremos nos capítulos seguintes. Há poucas pessoas que delas não tenham conhecimento, pelo menos por ouvir dizer. Muitos as tiveram pessoalmente e não lhes prestaram senão uma atenção medíocre. A teoria tem por efeito dar-lhes explicações, e nós dizemos que esses fatos têm um grande peso quando se apoiam sobre testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supor nem preparação nem conivência. Se os fenômenos provocados não existissem, os fenômenos espontâneos não os substituiriam menos, e o Espiritismo não teria por resultado senão dar-lhes uma solução racional, o que já seria muito. Por isso, a maioria daqueles que leem antes liga seus conhecimentos a esses fatos, que são para eles como uma confirmação da teoria. 34. Equivocar-se-ia estranhamente sobre nossa maneira de ver se supusesse que aconselhamos negligenciar os fatos. Foi pelos fatos que chegamos à teoria. É verdade que necessitamos para isso de um trabalho assíduo, de vários anos e milhares de observações. Mas, uma vez que os fatos nos serviram e nos servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo em contestar-lhes a importância, sobretudo quando fazemos um livro destinado a fazer conhecê-los. Dizemos apenas que, sem o raciocínio, não bastam para determinar a convicção, que uma explicação preliminar, afastando as prevenções e mostrando que não contrariam a razão, dispõe a aceitá-los. Isso é tão verdadeiro que, sobre 10 pessoas completamente iniciantes que assistissem a uma sessão de experimentação, fosse ela a mais satisfatória no ponto de vista dos adeptos, haveria 9 que sairiam sem estarem convencidas e algumas mais incrédulas do que antes, porque as experiências não responderam às suas expectativas. Ocorreria de outra forma com aqueles que pudessem compreendê-las por um conhecimento teórico antecipado. Para elas é um meio de controle, mas nada as surpreende, mesmo o insucesso, porque sabem em que condições os fatos se produzem e que não se pode pedir-lhes o que não podem dar. A inteligência prévia dos fatos as coloca, pois, em condições de não só compreenderem todas as anomalias, mas também de perceberem uma multidão de detalhes, de nuances frequentemente muito delicadas, que são para elas meio de convicção e que escapam ao observador ignorante. Tais são os motivos que nos levam a não admitir, em nossas sessões experimentais, senão as pessoas que possuam noções preparatórias suficientes para compreender o que nelas se faz, persuadidos de que as outras ali perderiam seu tempo e nos fariam perder o nosso. 35. Aqueles que quiserem adquirir esses conhecimentos preliminares pela leitura de nossas obras, eis a ordem que lhes aconselharíamos. Primeiro, o que é o Espiritismo? Esta brochura, de apenas uma centena de páginas, é uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, um esboço geral que permite abarcar o conjunto sob um quadro restrito. Em poucas palavras,
vê-se o objetivo e pode-se julgar sua importância. Por outro lado, nele se encontra a resposta às principais questões ou objeções que estão naturalmente dispostas a fazerem as pessoas novatas. Esta primeira leitura, que não requer senão um pouco de tempo, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Segundo, o Livro dos Espíritos. Contém a doutrina completa, ditada pelos próprios Espíritos com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação da destinação do homem, a iniciação à natureza dos espíritos e aos mistérios da vida de além-túmulo. Lendo-o, compreende-se que o Espiritismo tem um objetivo sério, e não é um passatempo frívolo. Terceiro, o Livro dos Médiuns. Destina-se a guiar, na prática das manifestações, pelo conhecimento dos meios mais próprios para comunicar-se com os espíritos. É um guia, seja para os médiuns, seja para os evocadores, e o complemento de O Livro dos Espíritos. Quarto, a Revista Espírita. É uma coletânea variada de fatos, de explicações teóricas e trechos destacados que completa o que se disse das duas obras precedentes e que lhes é, de alguma forma, a aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo com elas, mas será mais proveitosa e mais inteligível, sobretudo, após a leitura de O Livro dos Espíritos. Isto pelo que nos concerne. Aqueles que querem tudo conhecer numa ciência devem necessariamente ler tudo o que está escrito sobre a matéria, ou, pelo menos, as coisas principais, e não se limitar a um só autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como também as apologias, iniciar-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar pela comparação. Sob esse aspecto, não preconizamos nem criticamos nenhuma obra, nem queremos influir em nada sobre a opinião que se pode delas formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamo-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, e não temos a pretensão ridícula de sermos os únicos dispensadores da luz. Cabe ao leitor apartar o bom do mal, o verdadeiro do falso.